Então, o nosso artigo de hoje foi publicado na Business Horizon, e esse artigo é um artigo Business Meeting in a Post-Pandemic World, When and How to Meet Virtually, né? Então, seria aí o reuniões de negócios num mundo pós-pandemia, né? Quando e como se reunir virtualmente. Então, esse artigo, o tema dele, se a gente fosse usar o Canvas anterior, a gente provavelmente chegaria nesse tema que eu escrevi aqui, reuniões virtuais no trabalho, né, no ambiente de trabalho, ou relacionadas ao trabalho, uma coisa assim. O contexto, né, o que é que os autores fizeram? Eles especulam, o que eles fazem, né? Eles especulam que reuniões virtuais se tornarão uma alternativa amplamente aceita frente aos encontros presenciais, mesmo quando já não forem mais necessárias pelo motivo da pandemia, né? Pelo motivo de saúde. E os gestores, então, terão que escolher qual método empregar para a realização dessas reuniões virtuais. E aí os autores apresentam uma proposta que eles descrevem, né, uma estrutura de tomada de decisões, um framework, né, para decisões, para determinar quando e como se reunir virtualmente. Uma coisa muito interessante, muito legal desse material é a gente poder classificá-lo como um artigo tecnológico. E nesta revista, o editor, no editorial, ele apresenta classificações dos artigos tecnológicos, dos artigos publicados na Business Horizon, né? Eu que estou chamando de artigo tecnológico. E ele classifica de 3 formas: orientação passada, orientação presente e orientação futura, tá? Então, este artigo especificamente, ele estaria classificado como um artigo de orientação futura. O que é essa orientação futura, segundo o Fischer, né, que é o editor? São aqueles documentos que focam em fenômenos emergentes e que fornecem perspectivas práticas e voltadas para o futuro em relação às possíveis aplicações e negócios. Então, é basicamente o que ele faz, né? Ele está dizendo, existe a pandemia, é um contexto muito atual, mas existe um reflexo dessa pandemia, que é uma expectativa de necessidade maior, preferência maior, melhor do que falar necessidade, né? Uma preferência maior por reuniões virtuais, né? Reuniões sem ser face a face, né? Esses artigos que são classificados dessa forma, né, de orientação futura, eles têm um ponto de partida, que são os fenômenos emergentes sobre os quais pouco se escreveu. Qual é esse fenômeno emergente? A preferência por se reunir de forma virtual, já que criamos essa competência que talvez muitos não tínhamos antes da pandemia. A pandemia nos levou a construir essa competência, e a construção dessa competência nos deixa mais à vontade para a realização de reuniões virtuais. Tá? Nessa classificação de artigo de orientação futura, a abordagem busca construir uma base acadêmica. Isso eu vou sempre forçar, gente. O artigo tecnológico, ele é um artigo científico, tá? Ele não deixa de ser científico. Então, ele precisa de uma base científica que o sustente. Então, a abordagem é a construção de uma base acadêmica para especular como tais fenômenos podem impactar os negócios e o que se pode fazer em resposta. Tá. Então, dado que as pessoas vão preferir, que impacto isso pode trazer para as empresas, né? O que as empresas têm que começar a se preocupar em termos de segurança? O que as empresas têm que começar a se preocupar em termos de perda de relações humanas próximas? O que isso pode gerar de consequências? Pode ser ruim. Se todo mundo ficar agora dentro do seu home office, a interação reduz. E aí, né? Então, como contribuição, esse artigo classificado como orientação futura, ele deve identificar, esclarecer e analisar o impacto empresarial do novo fenômeno e sugerir como os gestores devem agir, ok? Então, é exatamente isso que a gente vai ver com esse artigo que
nós selecionamos para dissecá-lo aqui hoje com vocês, tá ok? Vamos lá. Usando o nosso Canvas, então, atual, né, o Canvas de contextualização, a primeira pergunta é: qual o tema? E aí, como eu havia falado, acabamos por redigir que o tema seria reuniões virtuais no trabalho. E aí observem que logo no início do texto, essa aí é a primeira seção do artigo, tá? Que ele fala de a mudança para as reuniões virtuais, né? E aí ele vai trazendo que eles, né, os autores, que computadores e redes digitais têm sido usadas para reuniões virtuais, nas quais os participantes não estão face a face, mas ao invés disso estão em locais diferentes, mas que ele diz que isso acontece há mais de 3 décadas. Então ele começa a falar sobre o tema reuniões virtuais no trabalho, né? Então por isso que a gente acabou selecionando esse tema aí como o tema desse artigo. Mas eu quero chamar a atenção de mais uma coisa aí que pode passar despercebido por muitos de vocês. Quantas vezes vocês pegaram um artigo científico e a primeira seção era introdução, né? Então, introdução, estava escrito introdução. Isso é pelo movimento de padronização da escrita científica, tá? Mas isso gera um problema, porque se eu escrevo sobre reunião virtual no trabalho, eu chamo essa sessão de introdução. Se o seu artigo começa a falar sobre inovação, também vai ser introdução. Então, lendo simplesmente o título, a gente não tem a informação do que é tratado. E essa revista, ela declara de forma muito direta, que o autor deve escrever um título para a sessão introdução e não chamá-la de introdução, né? E aí eles chamaram aí essa introdução intitularam de A Mudança para o Virtual, né? Para as reuniões virtuais, tá? Isso eu acho muito interessante, isso eu acho que todos aqueles que estão com intenção de escrever um artigo tecnológico deveriam fazer, tá? Avançando. Indo para a segunda pergunta do nosso Canvas, qual a delimitação do seu tema? Então, olhando essa introdução dos autores, a gente vê que eles começam falando sobre avanços tecnológicos. Então, observe que eu dei um print aí, né, de um trecho, que eles dizem que as tecnologias iniciais para reuniões virtuais alcançavam desde sistemas simples de audioconferência até sistemas de reunião mediado eletronicamente. E avançaram significativamente ao longo dos anos. Então, eles vão falando assim, olha, isso não é uma coisa que surgiu da pandemia, isso já vem de muito tempo, né? Logo no início, a gente viu lá, ele fala de 3 décadas, né, que já se tem a opção de realização de reunião virtual, né, de reunião não face a face, não presencial. Então, ele conta essa história, eles contam essa história dos avanços tecnológicos, tá? Depois eles entram, desculpa, toda vez que eu falar eu estou falando dos autores, tá? Então, depois eles avançam para falar sobre o contexto da pandemia. E eu também destaquei um trechinho, né, que eles dizem o uso de reuniões virtuais expandiu de repente, né, repentina e dramaticamente em 2020, durante a pandemia de Covid-19. E aí é muito fácil para a gente, porque praticamente eu imagino que todo mundo, né, passou por isso em alguma medida, né? Ou seja, passamos a trabalhar de casa, a nos reunir virtualmente, nós que somos professores, a dar aula mediados por tecnologia de comunicação e informação que permite essa reunião virtual e assim por diante. Então, ele começa contando sobre os avanços tecnológicos, mostra uma mudança social a partir de uma crise sanitária, né, global, e
mostra depois, começa a contar como isso gerou uma mudança sociotécnica, ou seja, o fato de ter tecnologia, o fato de gerar a necessidade pela tecnologia, a mudança de hábito cultural das pessoas, né, de hábitos culturais das pessoas. E aí ele diz que depois da pandemia, as reuniões face a face, elas agora são as pessoas desejam que ela seja substituída, muitas pessoas desejam que elas sejam substituídas por reuniões virtuais, né? Então, agora ok, agora já estou habituado com as ferramentas, eu não preciso mais perder tempo fazendo viagem, deslocamento, custo, né, com esse deslocamento, custo de hospedagem muitas vezes, porque eu posso. E o custo do tempo, porque às vezes é uma reunião de 1 hora, mas que você perde um dia inteiro ou mais do que isso, porque tem deslocamento, etc. Né? Então, eles vão delimitando essa temática das reuniões virtuais de trabalho, falando sobre avanço tecnológico, sobre pandemia e sobre essa mudança que eu acabei chamando aí de mudança sociotécnica. Então, passando para a terceira pergunta, né? Quais os principais acontecimentos históricos atuais relacionados ao seu recorte temático? Então, o que é que eu tentei fazer aí, gente? Observem que eu estou usando 3 cores diferentes para simbolizar aí o que seriam os post-its, né? As respostas em post-its para essas perguntas. Então, os post-its que têm a mesma cor, né? O marrom dessa resposta está associado ao marrom da resposta anterior, assim como o amarelo, assim como o verde, ok? E aí eu tentei, inclusive, dar uma padronizada nessas respostas. Observem que todas elas falam de reuniões virtuais. Então, a primeira, os avanços tecnológicos possibilitam as reuniões virtuais. A pandemia, ela gera a necessidade pelas reuniões virtuais. E a mudança sociotécnica, ela gerou a preferência por reuniões virtuais. Então, na verdade, o que a gente está fazendo? A gente está destacando aqui aquilo que está no texto dos autores, tá? Foi publicado lá na Business Horizons. Observem o trecho que eu recortei aqui para falar sobre possibilidades, né, de reunião virtual. Essas tecnologias altamente imersivas, né, permitem as pessoas se reunirem à distância, né? Então, ele está falando ainda sobre a evolução dos avanços tecnológicos e chegando a essa conclusão, ó, isso aqui permitiu que as pessoas pudessem se reunir, mesmo que não presentes no mesmo espaço físico. Depois da segunda, né, que eu também fiz o recorte ali para falar sobre as necessidades, né, geradas pela pandemia, os autores dizem que no contexto de reuniões de negócios, os participantes foram forçados a fazer, né, a realizar as reuniões virtuais a partir de suas casas, tá? Então, falando aí, bom, fica em casa, então eu tenho agora que, se eu estou em casa, eu tenho que usar esse espaço para continuar a realização do meu trabalho, e muitas vezes essa realização do trabalho são reuniões, né? Então, as reuniões tiveram que ser virtuais. E, por fim, aquela que está associada à consequência da mudança sociotécnica, que é a preferência por reuniões virtuais. E aí os autores, eles trazem, vocês veem que está entre aspas aí, né? É uma fala, segundo eles, do Bill Gates, que seria mais ou menos o seguinte, né? Que sentar fisicamente de frente para outras pessoas para discutir alguma coisa, sentar pessoalmente, né? Física e pessoalmente de frente para as pessoas para discutir alguma coisa, vai deixar de ser o padrão de ouro, né? Então, assim, tem alguma mudança vindo por aí. Né? Então, é a ideia de projetar essa mudança, aquela coisa da orientação futura que a gente classificou esse artigo lá atrás. Ok? Avançamos, então, agora
para a comprovação, né? Então, quais dados que comprovam os acontecimentos históricos atuais? Observe como os autores fizeram. Eu destaquei aí nos post-its, ainda mantendo aquela referência das cores, tá? Eu destaquei a fonte usada pelos autores para a comprovação. Aí a primeira, né, que ainda é no post-it marrom ali, é a da On Your Desk. Desks, né, no plural, na verdade. Que diz o seguinte, que a partir de que em 2018, né, a presença, o mercado global da telepresença, né, da tecnologia de telepresença, valia em torno de 1,27 bilhão de dólares e havia uma projeção para alcançar 5,13 bilhões em 2026, tá? E aí ele faz essa referência desse repositório de dados aí, que é On Your Desks, tá? Daqui a pouco eu chamo a atenção disso, tá? Fazendo o link com um dos slides anteriores. O segundo, né, são duas referências acadêmicas, então não é porque eu estou sugerindo que vocês não usem referências acadêmicas, vocês vão continuar usando referências acadêmicas, mas eu estou sugerindo que vocês se permitam a utilizar também outras referências não comuns na academia. E aí esses dois, na verdade são mais do que dois autores, né, porque o primeiro vou tentar falar o nome dele aqui, seria o Weisenegger e outros, e o Marx, né, que a fala seria, né, que as reuniões presenciais se tornaram proibidas ou difíceis, né, isso por conta da pandemia. E aí ele bota que o fique em casa e o trabalho a partir de casa, essas medidas, né, fique em casa e trabalho a partir de casa, levaram a uma adoção, a larga adoção de tecnologias de reunião virtual, não apenas para propósitos profissionais, para uso profissional, mas também para atividades pessoais e de lazer, né? Então, quantas coisas a gente viu de comemoração de aniversário, que as pessoas usavam, né, tecnologias de reunião virtual para isso, e assim por diante. Chá revelação, e por aí vai, né? Então, ele começa a mostrar dados, né, que estão ali apoiando a ideia da discussão, né, da história que está sendo contada, que é como a pandemia forçou o largo uso de tecnologias para reunião virtual. E, por fim, ele apresenta, é um autor, né, mas é um autor a partir de uma comunicação do Instituto Gartner, né? E aí ele traz esse dado que as reuniões virtuais elas cresceram de 40% antes da pandemia para quase 100% durante a pandemia. E que havia uma expectativa de mudança no pós-pandemia de Covid para o nível de 75% de uso dessas tecnologias em 2024, tá? Então, observe aí que com isso eles trazem dados que comprovam aquilo que eu intitulei na segunda pergunta lá de mudança sociotécnica, ok? Bom, temos 1, 2, 3, 4 perguntas respondidas e preenchidas aí no nosso Canvas. Vamos para a quinta. Não, desculpa. Eu falei que antes da quinta eu ia reforçar aqui a ideia que eu vinculando a um slide anterior, né? Então, lembra que eu disse assim, sempre que possível, usem fatos e dados do mundo real, né? Então, essas duas referências, né? O FINEL, não sei se é essa a pronúncia, mas, enfim, que traz aí do Gartner Video Conferencing a informação, né, que é dessa mudança, né, da expectativa de uso de reuniões virtuais em 75% dos casos, o que era 40% só antes da pandemia, né? E o On Your Desks, que é um repositório de dados, né, que traz aí um relatório falando sobre também o mercado de telepresença e videoconferência, tá? Mas vamos lá, então. A quinta pergunta. Qual a importância dos dados e fatos históricos? Então, veja só.
Observe que na hora que os autores estão contando essa história, eles, na verdade, têm um interesse em tratar a mudança sociotécnica e não em tratar algo sobre a pandemia, até porque eles já estão tratando o pós-pandemia, né? Até no título está ali falando pós-pandemia. Então, a importância não é, a importância do avanço tecnológico, não é a importância da pandemia. Não que o avanço tecnológico e a pandemia não sejam importantes, tá, gente? Estou falando qual é a escolha dos autores, né? E a escolha deles foi dar a importância à mudança sociotécnica impressa pela pandemia e possibilitada pelos avanços tecnológicos. E aí ele traz... Observem que eu já comecei a chamar aqui as reuniões virtuais de RV, tá? Só para poder facilitar. Então ele traz que uma importância é a adoção de reuniões virtuais e teletrabalho pelas empresas, uma adoção mais larga, né? E aí o trecho que fala sobre, que destaca isso, né? Que eu peguei lá, que diz que as políticas de trabalhar a partir de casa, né? Extensivas políticas, né, de trabalhar a partir de casa têm sido anunciadas por diversas empresas e espaços de trabalho, né, escritórios, têm sido reduzidos num futuro próximo, né, no futuro que já se pode ver, né. Então, ele está tratando aí sobre a adoção desses elementos pelas empresas, né? O teletrabalho e as reuniões virtuais. Depois ele traz uma outra informação que é importante, que é o risco do uso de plataformas populares. Então, limitações e fraquezas de plataformas de reunião virtuais comuns as pessoas foram forçadas a usar, né, algumas plataformas que têm limitações e fraquezas. Ok, mas então agora a gente tem que se preocupar também com isso. Quais os dados da empresa que vão ficar ali suscetíveis a algum furto, né, ou invasão, etc. E ainda, por fim, a consideração de múltiplas variáveis. Então, a escolha do melhor modo de realizar reuniões de negócios requer a consideração de vários fatores, além do simples custo e disponibilidade. Então, uma das coisas que eu comentei que está no texto deles é justamente essa. Bom, e se as pessoas pararem de se encontrar, em inglês eles usam a serendipity, né? Que é o estímulo à criatividade a partir de relações humanas, de papos, aquele cafezinho em que as pessoas, né, estabelecem relações que podem favorecer também um ambiente empresarial. Então, eles vão tratando vários elementos e dizem, o gestor ele precisa considerar tudo isso, né, não somente custo e disponibilidade das plataformas, ok? E aí a gente chega a última pergunta, que é aquela que está relacionada ao objetivo. Por que este contexto deve ser estudado? Qual o propósito? Qual o objetivo? E aí eles escrevem que o objetivo é oferecer, eu estou traduzindo ali, né? É oferecer uma estrutura de decisão que ajude a escolher quando e como reunir virtualmente. Então, no trecho que eu retirei lá, né? Fala de um framework de decisão baseado em pesquisa, mais uma vez aqui, a ideia de que não é uma tentativa e erro, não. Há uma pesquisa, há um processo metódico e científico para chegar a essa proposição, né? Mas que tem o objetivo de ajudar os organizadores de reuniões de negócio a escolher quando e como se reunir virtualmente, ok? E aí a gente tem, então, o Canvas limpo, né, sem as âncoras aí, construído dessa forma, né? O que é que eu fiz aqui? O que é que nós fizemos, né? A gente pegou o material publicado e, de acordo com a proposta desse projeto, descrevendo o artigo tecnológico,
nós fomos trabalhando ele de trás para frente. Como se a nossa proposta, quando a gente criou o Canvas, é que vocês, quando forem escrever o artigo de vocês, montem primeiro o Canvas e depois partam para a escrita do artigo. Aqui a gente está fazendo o contrário, né? Para mostrar como este documento, esse Canvas, né, essa ferramenta que a gente desenvolveu, ela pode contribuir para a sua escrita do artigo tecnológico. Tá ok?